Boa noite, Talks and Drinks. Agora sim valendo. Boa noite. Quem está pela segunda, terceira, 10ª, 20ª vez no Talks and Drinks? Tudo bem, porque nós chegamos a 25 edições, 7 cidades, 120 marcas impactadas, 20 organizações sem fins lucrativos de trabalhos valorosos e impactadas com Talks and Drinks. Vocês sabem o que isso significa? Que tem muito Talks acontecendo, muito Talks performando no que a gente começou a fazer há 8 anos. E é isso que nos deixa realizadas, fazer, conectar para inspirar outras mulheres. Caso vocês não tenham ouvido, o vídeo institucional produzido pela Orion diz o seguinte: o legado do Talks and Drinks é conexão com a mulher que está ao seu lado. É sobre isso o tempo todo. É por isso que eu brinco muito. Amigas são proibidas. Para que você possa se conectar com outra amiga. Então façam isso no dia de hoje. A gente está muito, muito feliz de chegarmos a 8 temporadas desse projeto, que começa em Lajeado, mas já sabe o rumo da próxima prosa. Nós vamos passar pela ponte. Daqui a pouquinho a gente conta mais, porque a partir de agora, até o final do ano, o Talks and Drinks não para. Eu estou no ar também ao vivo nesse momento pela Rádio Independente, e para a nossa audiência que nos acompanha, aliás, a maior audiência do Rádio Regional, uma excelente noite. Eu sou a apresentadora Aline Silva e, a partir de agora, tenho a honra de comandar o espetáculo. E vou chamar para cá a Maitícia Rope. E vou pedir muitos aplausos, porque eu sei que vocês vieram, foi para ouvir essa mulher. Maravilhosa. Boa noite, gurias. Estou muito feliz de estar aqui com a Aline mais uma vez. Que mulher é Terceira essa? vez no palco com ela. Estou me sentindo. É, mas não sabe eu, então. Quero agradecer a equipe que me acompanha, né? A gente fala muito sobre estar no palco. Eu só estou aqui ao longo desses 8 anos porque muita gente trabalha nos bastidores para fazer isso aqui acontecer. Afinal, o Talks and Drinks é o único que une rádio, internet e offline, que é isso que está acontecendo aqui. E eu quero, Maitícia, pedir tua licença para citar as marcas parceiras. Veja que as marcas parceiras são marcas que investem em mulheres, em negócios fomentados por mulheres, que acreditam numa mulher no microfone e que acreditam no poder da conexão. Vocês sabem o que isso significa? São marcas que acreditam que a pauta maternidade precisa ser reverberada. Então, quando eu chamar as minhas marcas parceiras dessa temporada, eu quero muita energia, combinado? Ih, sabe o que é isso? Entradinhas. O P05 não deixa pecar, né, gente? Não deixa a desejar. Eu tô sabendo, quero mandar um beijo para o Robson, para o Wagner, para a equipe que nos recebe tão bem. E já começo por aí. O P05 neste domingo estará de portas abertas, porque domingo é dia de quê? E nenhuma mãe vai fazer o quê? Obrigada, Brasil. A gente gosta desse tipo de resposta. Encontrei o Robson antes no elevador, ainda há vagas, ainda há reservas, então, por favor, agilizem. Atenção, maridos que me acompanham, pais dos filhos, não é? Que me acompanham no rádio agora, pelo amor de Deus, agiliza. Lentes Exclusive, nossa parceira, cadê o meu time da Lentes? Aplausos. Obrigada, meninas. A Donum Saúde Integrada, também no nosso time. Opa! Reforçando o nosso time, a Imobiliária Viver Bem. Obrigada, meninas, vindo de Estrela. A Suprivita, Farmácia de Manipulação. Obrigada. Girou, brechó infantil. Cadê as meninas? Lá. Gosto muito. Gostamos. Eu quero também mandar um beijo bem especial para a Roberta Colombo, que hoje faz a fotografia da noite. Aqui está a Roberta, chamem a Roberta, façam o seu registro. A Roberta foi a fotógrafa que registrou a minha primeira foto profissional. Vamos parar de falar de datas agora? Obrigada.
né? Mas o livro As Radialistas, de 1830, datado de um tempo, que homenageou as 25 mulheres mais influentes do rádio gaúcho, e que tivemos uma lajadense, uma mulher do Vale, que bom que eu pude representá-las, a Roberta que fotografou. Então, estou muito feliz, Roberta, que você esteja aqui. O Ander, cadê? As pessoas acham que eu acordei assim. As pessoas acham que eu acordei. Não, gente, não. É Ander, aqui é Ander. A Mayra Nonemacher, que desenha e costura meu vestido na noite de hoje, que todo mundo já me perguntou de onde é que era. Não é abraços, eu sei, é para ver a renda que vocês... Eu sei. A Mônica Arras e o DJ Gazo, que daqui a pouquinho também voltam a comandar o espetáculo. Agora, bora. Estão preparadas? Verdades serão ditas. Meu povo. Empresária, mãe de 2, médica, ginecologista, Encantado, Teutônia. Quem é essa mulher? Boa noite. Boa noite, gurias. Em primeiro lugar, como eu já disse, estou muito feliz de estar aqui com a Aline mais uma vez. É a terceira vez que eu estou aqui no programa dela. Então, me sinto muito feliz e gratidão. Então, eu sou a Maitícia, eu sou ginecologista e obstetra, sou mãe de 2, como a Aline falou. Eu tenho 2 filhos. Então, eu tenho o Martino, que tem 3 anos, e a Donatella, que tem 8 meses. É uma loucura, né? É uma loucura. É uma maratona. É uma loucura, é uma maratona, mas estamos vivas, estamos aqui. Estamos sobrevivendo aos temporais. Estamos sobrevivendo. Não é fácil, mas vamos. Então, atualmente, eu atendo em Encantado, né? Em virtude da maternidade, acabei mudando alguns planos, né? Quando eu me formei médica, eu acabei optando em fazer ginecologia e obstetrícia, que é uma residência que a gente faz depois que a gente se forma em medicina. Né? Então, a gente faz uma prova para fazer residência, então, eu acabei, né, indo para essa área. E acabei indo para essa área de obstetrícia porque eu queria ser oncologista, né, Lívia? A Lívia está aí, temos uma oncologista aqui. Então, durante a faculdade, eu queria muito ser oncologista, tratar pacientes com câncer, mas, lá no último estágio da faculdade, eu passei pela ginecologia e obstetrícia, porque quando a gente faz, é uma especialidade junta, ela é combinada, não tem como ser ginecologista sem ser obstetra, né, quando a gente faz a residência, então ela é uma especialidade que une as duas especialidades. E quando eu estava lá no final da faculdade, estava lá no estágio no Conceição, em Porto Alegre, eu me apaixonei pela obstetrícia. Então, gostava... Tinha gestantes lá em trabalho de parto, adorava estar naquela função, né, de bebês, trabalho de parto, enfim. E foi aí, então, que eu pensei, não vou ser oncologista, eu vou trabalhar com as mães, Então, na verdade, eu fui para a ginecologia por causa da obstetrícia. E, em virtude da maternidade, tive que abrir mão do meu xodozinho, né, que é da obstetrícia. Essa seria já a minha primeira pergunta, porque a gente que acompanha... Quem acompanha a Maitícia nas redes sociais? Levanta a mão. Quem não acompanha não sabe o que está perdendo. Verdade. Agora é a hora que eu perdi a audiência, está todo mundo pegando o telefone, que eu estou vendo. @ doutora Maitícia, podem seguir. Gente, @ doutora Maitícia, eu prometo lembrar vocês no final do talk show. Obrigada. Dito isso, essa seria a minha primeira pergunta, porque são mais de 10 mil mulheres que passaram já pelo teu consultório, mães ou não mães. Muitas delas, então, se tornaram mães, deram à luz, tiveram todo o acompanhamento contigo. E a gente, quem aqui é mãe? Vou parar de fazer pergunta, eu juro, mas é só para você se mexer um pouquinho. Jamais a gente esquecerá do obstetra, é ou não é? Não tem possibilidade, a gente lembra com detalhes do obstetra. Todo mundo lembra com detalhes desse profissional, é ou não é? A gente não esquece, ele faz parte da nossa vida. E a decisão de não vai dar. Essa demanda, ela muda muito a minha rotina, eu tenho que ficar de sobreaviso, acompanhando essa gestante, não vai ser possível. Como é que foi lá no íntimo? Porque é tomar uma decisão de negócio e é tomar uma decisão de carreira. Tu me diz, eu me apaixonei pela obstetrícia, o que eu mais queria na ginecologia era obstetrícia, mas com os 2 pequenos em casa agora não dá mais. Como é que foi conceber? Porque não foi assim, dormi, acordei, agora não quero mais. Não foi bem difícil a decisão, né? Quem me conhece, quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de acompanhar a gestante e quanto a gente gosta de acompanhar a parto. Inclusive, estou com a minha colega aqui, prestigiando a Caroline Chiarelli, que também é obstetra e que é uma inspiração para mim também. Pode gritar, pessoal.
Uhul! A Carol também é uma Obrigada. inspiração para mim como obstetra, então vocês que me acompanham sabem o quanto a gente gosta de acompanhar parto, né? E quanto, bom, foi uma decisão muito difícil. Então eu nunca tive o sonho de ser mãe, né? Se vocês me perguntassem, Berta, tu quer ser mãe? Não pensava nisso, eu pensei, nossa, eu estou no meu melhor momento profissional, estou, né, super bem na minha profissão, não cabe um filho nesse momento. Mas aí eu estava com 33 anos e eu tinha que tomar uma decisão, né? Porque eu falava para minhas pacientes, gurias, 33 anos, como assim? Vocês têm que começar a tentar ter filho? Tipo, a idade é a maior inimiga da fertilidade. E aí, uma vez, uma paciente me perguntou, mas e tu tem quantos anos? Eu tenho 33. Tá, e tu não vai? Eu, pois é, né? Aí eu pensei, quer saber? Vou deixar a vida me levar. E me levou, né? E, então, no primeiro mês, eu estava grávida. E eu descobri que eu estava grávida num plantão obstétrico. Meu marido jogando videogame, eu, no plantão obstétrico, pensei, meu Deus, minha menstruação não desceu? Né? Como assim? Fui lá, fiz um teste de gravidez e descobri que eu estava grávida no meio do plantão. Liguei para o meu marido, porque eu sou bem direta, não tenho esses rodeios, né? Tu não fez aquela caixinha? Não, fiz a caixinha, nem Eu para mãe, também né, não. mãe? A minha mãe está aqui na plateia, ela sabe que eu sou assim. Eu também não, porque eu fiquei ansiosa. Não fiz caixinha. Peguei e liguei para meu marido. E meu marido jogando videogame, né, nos fones lá. E eu disse, tô grávida. Vou te avisar. Tô grávida, só para te avisar. Tô grávida. Enfim, e desde aí, né, a vida mudou. Bom, quem é mãe sabe que quando a gente vem aquele beta positivo, aquele testezinho positivo. Bom, para vocês terem uma noção, quando eu peguei aquele Clear Blue e vi um mais, eu não sabia o que era. Eu fiquei pensando, eu fui na bula olhar, pensei, não, mas o que é isso? O que é esse M? O que é esse mais aqui? Tu tá de brincadeira. Eu fiquei Pro... pateta. Fiquei não é pateta. possível. Mas, enfim, e a partir daí tudo mudou. Né? E, enfim, eu achava que eu poderia continuar sendo quem eu era antes da maternidade. Então, eu falava para todo mundo, não, vocês não me... Eu trabalhava aqui em Lajeado, no Bruno Born, fazia plantão ali, fazia sobreaviso Encantado, e trabalhava em Coqueiro Baixo, Nova Brécia, consultório, e vai para cá, e vai para lá, e não dorme em casa, e faz plantão aqui, faz plantão lá. E eu falava para o pessoal aqui em Lajeado, vocês não me tiram da escala, porque eu vou voltar. Vocês não estão entendendo, eu vou voltar. Mas, né, quem é mãe sabe que quando a gente não é mãe, a gente acha que pode tudo, né? Mas quando a gente vira mãe, vira uma chave. E o meu filho nasceu e eu vi que eu não podia tudo aquilo, né? Então eu tive que, bom, eu tenho 2 filhos. Com o primeiro filho é diferente, né? Eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha 20 dias de vida, 15 dias de vida, eu estava lá numa sala de parto. Quando o Martino tinha uns 15, 20 dias de vida, com uma mulher completa significa com todos os dedos de dilatação, estava para ganhar o bebê e eu queria ser a super mãe, né? Aquela que amamenta, que não dá mamadeira, que não dá bico, que não dá isso, que não dá aquele outro, que quer dar conta de tudo, né? Que a gente é assim, né? Na maternidade, a gente quer dar conta de tudo. E a mulher precisando de mim, a gestante precisando de mim, estava lá para nascer o bebê, e o meu bebê também precisava de mim. Mas eu achei que eu dava conta de tudo. E meu marido me ligando 00:30, aquele dia frio, Maitícia, o Martino quer mamar, não pode dar bico, não pode dar mamadeira, traz aqui para o hospital. Trouxe, então, aquele dia foi um dia bem, assim, eu lembro muito daquele dia, né? Nunca vou esquecer aquele dia, então, que o meu marido me trouxe, ele no bebê conforto chorando, 00:30, a paciente precisando de mim, né? E meu filho precisando mamar, e, enfim, né? Aquele dia, então, me marcou muito, e aí eu pensei, não, eu preciso tomar uma decisão, agora eu não tem como ser mais a Maitícia de antes, né? Agora eu sou mãe, e eu preciso abrir mão de certas coisas, né, para poder viver a maternidade e viver esses momentos com meu filho. Então, foi aí que eu comecei a repensar, repensar, e tive que abrir mão do que tinha me encantado, né? Que foi a obstetrícia. Foi muito difícil tomar essa decisão, tanto é que essa decisão de não ser mais obstetra foi no ano passado, meu filho já tinha 1 ano e pouco, e a decisão foi quando eu sabia, eu tinha certeza que eu queria ter outro filho, e eu pensei, eu não vou fazer igual como eu fiz, né, após com o Martino. Então, a minha prioridade é o tempo com os meus filhos, né? A gente pode terceirizar, né? Todo mundo fala, mas tu tem como terceirizar,
né? Contrata isso, contrata babá, contrata esse outro, mas eu não quero, né? Eu quero estar com os meus filhos. E isso me custou, né? Me custou eu parar de atender o que eu mais me chamava atenção, o que eu mais, né, o meu coração batia, e que quem me acompanha sabe que é o que às vezes a gente melhor sabe fazer, né? Mas porque eu precisava, né, eu viver a maternidade. Então, a gente pode terceirizar, sim, a gente pode, mas o que mais vale hoje, né, é o tempo com os meus filhos. A coragem, né? A coragem de fazer escolhas. Maternidade, a coragem de fazer escolhas. E olha que fala importante que a Maitícia faz. Eu estou cheia de amigas psicólogas aqui, né? Não é que não está doendo, não é que não doeu, doeu. A gente só foi para esse lugar de autorresponsabilidade, tomada de decisão da escolha, né? Por isso que a gente trouxe essa temática, a coragem de fazer escolhas. Quando eu estava gestante do Bento, a minha idealização era eventos como esse, eu no salão, alguém escovando meu cabelo, Mayra fazendo a prova do vestido com o corpo igualzinho que eu tinha antes, e eu amamentando. E Linda, Joana feliz que eu estava amamentando em qualquer lugar, não é? E eu queria essas fotos e assim, a apresentadora dá conta de tudo. Isso era manchete, estava pronta na minha cabeça. Mãe Maravilha. Né? Mãe apresentando o programa de segunda a sexta, a criança lá mamando. Mal sabia. Tô plena, maravilhosa. E às vezes eu penso, como é que a gente dava conta no outro dia? Porque com o bebê pequeno, quando ele está mamando, a gente não dorme. A gente faz o quê? Desmaiei, voltei. Sim. A cama, criança chorou. E quando acorda, será que eu sufoquei meu bebê? Meu Deus, onde é que está essa será criança? Que eu sufoquei? Onde é que ela está? Eu tinha técnicas infalíveis, né? A Joana que me acompanhou sabe, para ver se a criança estava respirando. Porque o do óculos eu colocava assim, embaçou meu óculos, maravilha, está respirando. Né? E todo mundo criou, não venha com churumelas, que todo mundo criou sua estratégia para ver se a criança estava respirando. Verdade. Que todo mundo teve medo. Verdade. Agora essa do óculos, o pessoal da Lentes prepara que o que vai vender de óculos esse Dia das Mães. Funciona aquela beleza. Embaçou o óculos. Tá respirando. Tá respirando. Isso aí. Dito isso, pessoal, eu preciso fazer uma coisinha aqui. Vocês estão achando engraçado que vocês pensaram, como é que eu não tive essa ideia antes? Ô, gente, quem aqui esteve no Talks and Drinks que aconteceu na Parkland em 23, 22, com a Maitícia com a pauta relacionamentos? Tá. Gostei. Qual foi o assunto que a Maitícia falou que eu quase não entrei no ar no outro dia? Quase que caiu fora do ar o nosso programa. Eu até falei, peço a todos que encarecidamente, caso amanhã não esteja no ar, que peçam retorno. Tá? Porque isso aqui é uma rádio séria, conservadora. Num passado não tão distante, imagina eu falar de sexo, que é isso? Ninguém faz. Né? Que é isso, Brasil? Como a direção está aqui hoje, vamos falar. Vamos falar de sexo? Vamos! Uhul! Tu percebe que o tabu é tão grande que ninguém falou uhul, as entradinhas estão boas. Sexo! Uhul! Só eu. Coisa doida, gente. Que isso? Mas... Entendi. Não, é sobre agendamento. Agora, para quem não estava naquele evento, Maitícia falou o seguinte, ela estava lá como convidada para fazer uma fala técnica e do nada, ela fala assim, tem que agendar, gente. Agenda. Agenda que funciona. Ou seja, não fui eu que disse, mas como o programa era nosso, né, salvamos alguns relacionamentos. Dito, cadê a Grazi? Grazi, eu recebo, sem qualquer menção à sua pessoa, eu recebo vários relatos ainda até hoje. Que agendaram e deu certo. Eu falo, gente, adorei. Detalhes, não queremos. Né? Prioridades. Prioridades. A gente faz todo esse enredo para falar de um assunto que tem tanto tabu e a gente quer falar de uma forma muito elegante, porque não tem por que não falar. E essa seria, então, minha próxima temática aqui, antes de uma rodada de intervalo, onde nós vamos apresentar a Casa de Passagem do Vale. Porque é importante que se diga, o Talks and Drinks, há 8 anos, toda vez que bota o pé porta fora de casa, sai para falar sobre uma pauta importante, de um jeito diferente, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um talk show, e com um objetivo claro, que é de evidenciar uma entidade. O primeiro que eu fiz, datado lá de 1800, lembra? Foi para a Casa de Passagem do Vale, uma entidade que há mais de 20 anos acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos menores de 18 anos. E sim, vocês dirão, poxa,
Uma noite festiva, a gente vai falar sobre isso? Sim. Todas as vezes que eu entrar no ar e que eu tiver espaço de fala, eu vou falar sobre isso. Até que a gente não tenha mais casos. Até que a gente não tenha mais que abrigar uma mulher vítima de violência doméstica. Até lá, eu vou falar sobre isso. Isso aí. Dito isso, muito obrigada. E eu só falo sobre isso porque vocês caminham comigo. Quero, inclusive, já aproveitar e mandar um beijo para as minhas embaixadoras. Maravilhoso. Maitícia, nasceu o bebê, voltamos para a carreira. Umas com 15 dias, outras com 4 meses, outras com 6 meses, outras decidiram por não voltar, outras reformularam as suas jornadas. Ok. Difícil, dolorido, pauta compartilhada tua, a minha também. Eu voltei para o ar com o Bento também antes dos 4 meses, um pouquinho antes dos 4 meses. Mas e para o sexo, como é que a gente faz para voltar? Ai, essa pergunta é difícil. Bom, gurias, quem diz, assim, essa é a queixa mais frequente lá no consultório, Jura? tá? Juro. Então, às vezes, elas chegam assim, a gente faz a consulta, tudo, né? Eu vim aqui para fazer revisão ginecológica, vamos fazer o Papai Nicolau, beleza? Tem alguma queixa? Não tem nenhuma queixa. Beleza, vamos examinar, peço os exames. Aí, o sinal da maçaneta. Qual que é o sinal da maçaneta? Ela está indo embora, aí ela toca na maçaneta para ir embora. Doutor! Eu lembrei de uma coisa. Olha só, na verdade, eu tenho uma queixa. Ai, é normal não ter vontade de transar? Tcharanã, né? Então, gente, gurias, essa queixa é muito comum. Então, não é só tu, ou a outra. Essa queixa de como a gente faz, né, para recuperar ou para ter o tesão que a gente tinha no início lá do relacionamento, é uma queixa muito frequente, né? E eu sempre digo, depois que a gente vira mãe, né, a gente está lá no pós-parto. Vou falar, né? As tetas cheias de leite. A gente está no ar, oi, tetas. As tetas cheias de leite, jorrando leite para tudo quanto é lado. Tu não dorme na privação de sono, o bebê dormindo no berço do lado da cama do casal. Como que tu vai ter vontade, né? Zero vontade. Sério. E além disso, né, fisiologicamente falando, quando a gente ganha o bebê, tem um turbilhão de hormônios ali circulando, tem aumento da prolactina, que está associada, né, quando a gente amamenta. A gente também fica com a perereca, vamos falar no nome português, perereca. Eu estou começando a me assustar. Pode Josué, falar instrução. O Josué, meu técnico, qualquer coisa, a rádio caiu. Suspende, eu acho. Daqui a pouco eu vou ficar sem o áudio. A perereca fica seca do pós-parto, né, gurias? Mas já faz 6 meses que eu ganhei meu bebê, minha perereca está seca. Sim, tu está amamentando. Quanto mais o bebê cresce, mais ele demanda. E a perereca fica cada vez mais seca e parece que está fechando, né? Vai dizer que não. Para mim, aconteceu. Está acontecendo. Está acontecendo. Então, gurias, é fisiológico, né? Então, como que a gente vai ter vontade de transar se a gente está com as tetas cheias de leite, jorrando leite para tudo quanto é lado? Tem que transar de top, porque, né, senão vai ser leite para cá, leite para cá. Né? O bebê dormindo do lado é difícil, né? Não tem como, né? E com a perereca seca, doendo. Então, como recuperar isso, né? Difícil. Pessoal, a resposta agora é bem importante antes da gente ir para o intervalo. É como. Prestem bem atenção. Como recuperar. Então, assim, ó, não tem uma pílula mágica, tá? Todo mundo vem, tá, mas não vai me dar uma coisa? Não tem. Né? Então, aí que entra o parceiro, aí que entra a gente entender que essa é só uma fase que vai passar. Né? A gente tem fases na vida da gente e essa fase vai passar. Né? O importante também é a gente lembrar que a gente é mulher, que a gente não é só mãe, né? Então a gente tem que tirar um momento para a gente voltar com a nossa autoestima, porque a autoestima é muito importante para a gente recuperar, né, a libido, o tesão, o desejo. Então, muitas vezes a gente está lá no pós-parto, a gente engordou não sei quantos quilos, a barriga cheia de estria, tudo flácido, e isso interfere na vontade também, né? Na vontade de... É um se reencontrar, né, é se reencontrar. Maitícia? É voltar a olhar para aquela mulher e ter o entendimento que ali tem outra mulher agora, né? Tem a Exato. mulher de antes, tem a mãe. É um processo que pode ser doloroso no começo mesmo, o reencontrar essa mulher. Exato. Né? E aí entra o agendar o dia da transa, né? Eu sempre digo, às vezes a gente não precisa transar todo dia, que nem lá no início do relacionamento, que todo mundo transa que nem louco, né? Depois de um tempo de relacionamento e pós-parto, não.
Não? Tá bom. Eu não estou autorizada a falar nada. A gente agenda, então é importante a gente o parceiro tá junto, né? Tu comunicar isso para o parceiro, olha só, amor, não tô afim, tipo, eu tô passando por isso, vamos combinar daqui a pouco, então, no sábado, que é o dia que eu vou estar mais descansada, que eu vou ter uma rede de apoio, vamos marcar o dia, então, sábado é o dia, não vem me procurar, não sendo sábado, porque fora, né? Como? Exato, e funciona para muitos casais, isso funciona, né? Porque daí tu já toma um banho diferente, tu já vai botar uma roupa diferente no sábado, tu já mentaliza, tu já sabe que aquele dia é o dia que não dá para fugir da linha, né? Tu já deixa teus filhos na casa da tua mãe, ou já chama a rede de apoio, né? Porque jamais a gente pode, né, ter relação, enfim, com uma criança no quarto. Isso é proibido, né? Então a gente tem que como recuperar? Fazendo algo para a gente, então, recuperando nossa autoestima, conversando com o parceiro e agendando. Acho que é uma boa, tá? Agendamento fica, então, e tem validado. Tratamentos também para deixar a perereca boa, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, calma, tá. segura. Então, tá. Depois a gente fala sobre isso. A gente precisa respirar. O prato principal está sendo servido, pelo amor de Deus. Olha só, gente, se caso a gente brinca, né, e traz toda essa leveza na fala, mas caso vocês não tenham pego, assim, dois fragmentos importantes da liberdade de fazer escolhas, o diálogo com os seus parceiros de negócios, com a empresa que você atua, na tomada de decisão disso, eu vou seguir fazendo, aquilo não vou mais conseguir fazendo, eu vou ter que recalcular a minha rota. E aqui a gente falou de uma mulher empresária, empreendedora, que lidera o seu próprio negócio, então a decisão está com ela do rumo do seu negócio. Quando nós falamos de mulheres que empreendem dentro de outro negócio ou que são mulheres funcionárias, colaboradoras de outras empresas, a gente vai para uma outra pauta, que é, muitas vezes, dentro de organizações, você trazer uma pauta que até então não existia. Veja bem, a Rádio Independente completou 74 anos em abril. Eu fui a primeira mulher, a primeira apresentadora a ter um filho, estar de licença maternidade, voltar para o ar, amamentar esta criança dentro da empresa e com a possibilidade de sair. O Bento teve livre demanda até quase 9 meses. Então, eu dizia em algum outro evento, uma bolha de privilégios, que não é o da maioria das mulheres, da maioria. E aí, quando a gente vai para uma organização que não tem ainda, não viveu essa experiência de uma mulher maternando, também nós temos uma outra pauta, né? Que é de explicar, agora funciona diferente. Agora nós temos uma mulher mãe aqui na organização. Então, tem uma outra pauta bem importante. E aí a gente falou um pouquinho, sutilmente, quase nada, sobre sexo. Agora, tá tudo bem? Fizeram um silêncio tudo agora ótimo. Que eu pensei, gente, eu sei que vocês querem saber dos tratamentos, né? Como é que faz? Como é que faz para ficar melhor? Ela vai falar. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com essa e com outras pautas. Inclusive, o papel do parceiro. Em tudo isso que a gente acabou de falar agora. Pai, é rede de apoio? Pauta polêmica! Daqui a pouquinho no Talks and Drinks desta noite. Lajeado é uma cidade com uma grande tradição em inovação e desenvolvimento tecnológico. A cidade é a casa da Aquece, uma empresa que trabalha com aquecimento solar de banho e piscina, aquecedor de gás, sistemas de calefação elétrica e hidrônica, lareiras de alto rendimento e fogão a lenha e energia fotovoltaica há mais de 12 anos. A Aquece é conhecida pela qualidade técnica de seus produtos e serviços. A equipe é altamente qualificada. Sua proximidade com a comunidade e seus clientes garante um excelente serviço pós-venda, com garantias e suporte técnico de alta qualidade. Conheça a Aquece hoje e descubra como você pode ter a melhor solução de aquecimento, calefação e energia, aliando conforto e economia. Donum, em latim, significa dádiva. Dádiva da saúde e do cuidado. Dádiva do bem mais precioso, a vida. A Donum Saúde Integrada conta com uma equipe multidisciplinar, estrutura e ambientes pensados em cada detalhe, para que você se sinta em casa enquanto estiver aqui. Cada paciente é único. Por isso, a Donum une cuidado humanizado, as tecnologias da medicina e da nutrição de precisão para cuidar de você,
painéis genéticos para diagnóstico e prevenção, análise da microbiota intestinal e atendimentos especializados para aquilo que você precisa. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Gira Girou. Uma proposta para encantar toda a família. Peças novas e gentilmente usadas. Uma história para ser vivida, contada e recontada. Uma curadoria de amor, pensada nos detalhes. Do prematuro ao tamanho 16. O compromisso do consumo consciente além das roupas. A encantadora proposta de locação de brinquedos e utilitários para as mamães e crianças, com o propósito de facilitar o dia a dia das famílias. Gira Girou, Universo Infantil. Como não se apaixonar pela Lentes Exclusive? Uma loja de bom gosto, sofisticada, graciosa e original. Um espaço requintado, atendimento personalizado e acolhedor. Tudo que nós sonhamos em joias, relógios, óculos e as famosas e desejadas bolsas Vitor Hugo. Sabe para quem é a Lentes Exclusive? Para mulheres assim como eu e você, batalhadoras, que merecemos realizar os nossos sonhos. Entre eles, aqueles de brilhar com todo o requinte e sofisticação que a Lentes Exclusive nos proporciona. Lentes Exclusive, a esquina mais elegante da Júlio de Castilhos. Suprivita, a única farmácia de manipulação humana e veterinária do Vale do Taquari. A Suprivita atende toda a sua família, com equipe preparada para oferecer um atendimento especial e personalizado para você e para seu pet. São balas medicamentosas, hormônios, suplementação, cremes, pastilhas, florais, laboratório de manipulação de medicamentos de baixo índice terapêutico e muito mais. Para conhecer mais da Suprivita, acesse o nosso Instagram, @Suprivita, farmácia de manipulação humana e veterinária. Imobiliária Viver Bem. São 13 anos de uma história sólida e intimamente ligada à realização de sonhos. A Imobiliária Viver Bem conecta você às melhores oportunidades de imóveis em nossa região e no litoral de Santa Catarina. É o seu olhar atento no litoral catarinense para investimentos seguros. Com experiência, transparência, atendimento personalizado e humanizado, entregamos muito mais do que imóveis. Entregamos conquistas. Imobiliária Viver Bem. A chave para viver bem. Acesse viverbemimoveisrs.com.br. Voltamos disputando com o prato principal? Aí fica difícil. Para quem está em casa, eu vou contar o que está acontecendo aqui no P05. Nós estamos no P05, espaço mais elegante de Lajeado. Quem está no P05 pela primeira vez hoje? Ah, que vocês... Eu não exagerei em nada, né? Eu não exagerei em nada. É o serviço bom, a comida boa, o lugar é incrível. E aí, para quem está em casa, nesse momento eu estou disputando com o prato principal. Então, quer dizer, é uma disputa desleal, né? Não, mas o assunto... E aí o assunto, quando eu fui para o intervalo, eu deixei o assunto pipocando. Aí virou assunto na mesa. Eu quero citar aqui mais uma vez as minhas marcas parceiras e eu quero começar lembrando vocês que na mesa tem um QR Code para que vocês contribuam com o Papos de Mulher. Contribuam com o Talks and Drinks, contribuam com essa editoria. O QR Code, ele leva uma pesquisa muito simples sobre a noite de hoje. E são essas pesquisas e as nossas embaixadoras que mantêm a qualidade desse projeto. Então, por gentileza, respondam. Depois também as gurias vão orientar vocês sobre os sorteios dos presentes que acontecem na sequência. Então, tem um QR Code na mesa, eu vou pedir a gentileza de vocês participarem conosco. Comigo, hoje, a Aquece. Eu vou pedir aplausos para a Aquece, que garante o nosso inverno super gostoso. No inverno, né, gente? Que quando é no verão também eu sei que vocês garantem. Ali fora tem um queimador a gás. Vocês viram?
Vale a pena ir pertinho, gente, que é lindo e quentinho. Então, quero mandar um beijo para o meu time da Aquece, porque as marcas que estão conosco há mais de um ano, há mais de uma edição, que caminham com a gente, que acreditam nesse propósito. Assim como a Lentes Exclusive, a Donum Saúde Integrada, a Imobiliária Viver Bem, a Suprivita Farmácia de Manipulação e Gira Girou Brechó Infantil. A gente vai conhecer mais das marcas daqui a pouquinho. Antes de chamar a Maitícia para o bate-papo, vocês querem saber sobre tratamentos íntimos? Sobre estética íntima? Vocês querem saber mais sobre o papel do pai nessa história toda? Vocês querem? Ah, obrigada. Aí, eu achei que o prato principal... Gente, a gente queria ser o prato principal agora. Que isso? Antes disso, eu vou chamar a Juliana. A Juliana está representando a Casa de Passagem do Vale. E quando vocês compraram o passaporte para essa noite, vocês tiveram acesso ao jantar, às bebidas, à participação do Gaso, da Mônica, da Maitícia. E o mais importante, vocês estão contribuindo com a Casa de Passagem do Vale. Para cá, Juliana, por gentileza. Eu vou pedir o microfone da Maitícia um instantinho. Obrigada. Juliana aqui comigo. Pode ficar por aqui, que o palco é teu. Juliana, boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todos aqui presentes. Não é a primeira vez que a gente fala da Casa de Passagem. Não. E com certeza não vai ser a última. Não é a primeira vez e não vai ser a última, se Deus quiser, né? Exato, vamos continuar sempre reverberando o que faz esta organização. Importante dizer para a minha audiência de casa e quem está aqui, a Casa de Passagem do Vale não tem um endereço revelado justamente para preservar a segurança dessas mulheres. Se eu te perguntar, Juliana, rapidamente, a Juliana é voluntária lá na casa, advogada voluntária na casa. O que faz a importância de termos a Casa de Passagem no Vale do Taquari? Bom, a Casa de Passagem, ela é a única casa no estado que ela fica aberta 24 horas por dia. Então, não importa a hora que essa vítima precise de um acolhimento, ela vai ter. A importância da casa é porque, muitas vezes, a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência, ela não tem para onde ir naquele momento. Então, a Casa de Passagem, ela vai receber essa vítima. Se tiver algum filho menor de idade, esse filho vai ir junto com a mãe, ela vai ser acolhida. Lá a gente tem a nossa funcionária, que é a zeladora, que é a única funcionária da Casa de Passagem. Somos todas voluntárias, né? Então, ela é recebida, tem uma comida quentinha que recebe ela, daí logo ela tem um atendimento com a assistente social, com a psicóloga, comigo, né? E, dando conselhos e orientações jurídicas. Então, a importância hoje da Casa de Passagem é auxiliar no rompimento do ciclo da violência para essa mulher. Juliana, se eu perguntasse aqui para a minha audiência, eu já fiz isso em outras oportunidades, agora há pouco fiz isso brincando com vocês, com várias pautas. Você conhece alguém? Já esteve aqui? Se eu perguntar para a minha audiência que está aqui hoje, quem está em casa, conhece uma mulher vítima de violência doméstica, eu tenho certeza absoluta que a maioria não vai levantar a mão. Alguns talvez até pensem em levantar, vão ficar com a mão pelo caminho. Pouquíssimos dirão que conhecem. Mas, ao longo desses anos, e já te falei isso em entrevista, penso que se a casa está lá e por vezes ela fica lotada, é porque a gente não está prestando atenção na mulher que está do nosso lado. Então, em nome aqui de todos os meus patrocinadores, dos parceiros, dos amigos, da rádio, que tu leve o cumprimento de agradecimento por esse time de mulheres voluntárias que cuidam de tantas mulheres ao longo desses mais de 20 anos no Vale do Taquari. A gente sabe que o caixinha do Talks, o repasse, não resolve, mas ajuda. E deixar aqui, Juliana, o desejo de que outras ações aconteçam a partir de hoje. Lá na empresa, com o grupo de amigas, né? É bem-vindo, né, Juliana? O trocadinho é bem-vindo, o material de higiene é bem-vindo. O que mais, Juliana? Exatamente, assim, não precisa ser um evento no porte da Aline Silva. Qualquer ação que vocês acharem interessante fazer, desde itens de higiene pessoal, doações em valores, que é muito bem-vindo, porque a gente tem despesas fixas mensais e a gente precisa custear, né? Lembrando que a gente é uma associação que não é sem fins lucrativos, a gente não tem um convênio, um repasse mensal do governo, a gente tem convênios com prefeituras, né, que aderem ao serviço. Então, toda ajuda que vocês puderem dar, né, é muito bem-vinda. Voluntariado também, quem quiser pegar junto pode nos procurar.
e, por favor, vamos meter a colher. Muito bem, aplausos para Juliana, para a Casa de Passagem do Vale, para a rede de apoio. E nós vamos meter a colher. Muito obrigada. Aplausos mais uma vez para a Casa de Passagem do Vale. Reverberem essa entidade. Amanhã, cada uma de vocês que está aqui tem o compromisso de encontrar alguém e falar assim: tu conhece a Casa de Passagem do Vale? Eu vou te contar o que essa entidade faz. Eu vou te contar como que essa entidade surgiu para salvar vidas das mulheres lá no momento da violência em que elas precisam de segurança. Maitícia Hope, mãe de 2, empresária, médica ginecologista, deixou a obstetrícia por conta de fazer essa escolha na chegada da maternidade. Falamos sobre diversos assuntos e eu deixei aqui 10 mil mulheres atendidas. Por que a gente convida a Maitícia? Porque 10 mil mulheres passaram por esse consultório, por essa mão, por esse olhar, por essa escutativa. São muitas histórias, são muitas mulheres. Antes de te perguntar sobre o papel do pai, lá no começo a gente até brincou, né? Uma das principais angústias na hora da maçaneta é essa questão do voltar ou reencontrar da sexualidade, da libido. Se a gente esquecesse desse aspecto físico, né? Emocional, físico, ou a segunda cereja desse bolo, o que as mulheres te contam? Chegou o filho. Onde é que dói? Qual é a bagunça? Porque a gente vive, às vezes, quando a criança é pequena, a gente nem se dá conta da bagunça que a gente está vivendo, né? A bagunça emocional Verdade. Que a gente está vivendo. Aí, depois de um tempo, a gente olha para aquela mulher lá da criança recém-nascida, de alguns meses, e fala, gente, aquilo estava confuso mesmo, né? Agora começou a organizar. Quando eu te entrevistei lá em 2022, estava bem confuso. O Bento não tinha um ano, então estava bem confuso. Agora, as coisas, a criança já desmamou, está dormindo a noite inteira, já é outro cenário, né? Já é um pré-adolescente. Praticamente, né? Praticamente. Te pergunto, Maitícia, qual é a segunda observação que essas mulheres te fazem? A segunda observação que elas me fazem é: eu não me reconheço mais, Maitícia. Eu não tô conseguindo, né? Como faço para eu ser a mulher que eu era antes, né? E essa é a minha queixa também, porque eu levei um tempo até eu me sentir quem eu era antes. Na verdade, a gente nunca volta a ser quem a gente era antes, depois que a gente vira mãe, né? Mas o que mais incomoda as mulheres é isso. Toda vez que a gente sai de casa, é a culpa. Ai, mas eu vou fazer minha unha, mas meu bebê vai ficar em casa e tá aí. Tipo assim, eu não tenho que estar com meu bebê. Eu tenho mães aqui, né, amigas que eu conheço, que é a primeira vez que estão saindo hoje à noite. É a primeira noite que estão saindo depois de 2, 3 anos já de um salve para essa mãe, né, que é a primeira noite que ela está saindo, né? Duas já são duas mães que é a primeira. Duas mães que é a primeira vez que estão saindo à noite de casa, né? Depois que viraram mães. Então, como isso é difícil? Então, a queixa principal, né? Quando a gente vira mãe, é isso. É a gente se sentir culpada. É a gente não sair. A gente, ai meu Deus, eu vou lá fazer minha unha, eu vou lá com as minhas amigas, eu vou lá jogar um beach tênis. Eu não jogo, né? Porque eu não tenho tempo para essas coisas também, porque eu tenho meus filhos pequenos. Mas eu vou lá jogar um beach tênis e, tipo, ai, meu Deus, como eu vou deixar minhas crianças em casa, né? Então, nasce a mãe, nasce a culpa sempre, né? Ainda mais com 2. Aí, quando nasce o segundo, a gente acha que está dando mais atenção para um ou para outro e aí já viu, né? Então, essa é a principal queixa. Ai, mas como eu faço para voltar a ser como eu era antes? Não tem. A gente nunca mais vai ser a mulher de antes. A mesma mulher. Sabe, Maitícia, que eu tenho o Bento. Então, antes de ter o Bento, a pergunta que eu mais respondi é: quando vai ter um bebê? E o bebê? E o bebê? E agora, a pergunta que eu mais respondo... E a mãe lá, estribuchada. E a pergunta que eu mais respondo agora é: e o segundo? Eu falo, gente, eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo. Muita calma nessa hora. Como é que é a decisão de ter um segundo? Porque tu já sabe como é essa bagunça emocional, voltar para a carreira, ou pausar muitas vezes a carreira. Como é a decisão do segundo para ti e para as mulheres que já passaram pelo teu consultório? É muito individual, né? Cada mulher tem a sua história e a sua vivência, né? Eu, graças a Deus, meu primeiro filho foi um anjo, tipo assim, nunca, né? Foi uma criança fácil de lidar, né? Que às vezes a gente tem o primeiro e já, tipo, nunca dorme, tem refluxo, tem cólica, tem isso, tem aquele outro. O meu filho, não. Bom, como eu falei anteriormente, né? Eu nunca tive o sonho de ser mãe,
Mas quando eu vi aquele beta positivo, que eu não sabia que era um positivo, porque eu fiquei lá na bula olhando que era um positivo, tudo mudou, né? E desde que meu filho nasceu, eu olhei para ele e eu sabia que eu queria viver essa experiência mais uma vez, eu tinha certeza. Tanto é que, depois que meu filho nasceu, eu nem me cuidei, eu queria logo ter outro filho, porque eu queria viver tudo aquilo de novo, né? Eu estava apaixonada por ser mãe, então eu queria viver aquilo tudo de novo. Tanto é que eu amamentava horrores, continuo amamentando meu filho, mamou até 2 anos e 3 meses, eu estava grávida, enquanto eu estava amamentando ele grávida, ele parou por conta. Hoje, minha nenê também mama, está com 9 meses, minhas tetas estão doendo, porque estão cheias. Mas está tudo certo. E, bom, voltando ao assunto... Nesse processo de decisão de ter a segunda. Então, eu olhava para ele, eu tinha certeza que eu queria viver tudo aquilo de novo, que eu não podia viver aquilo só uma vez. Então, eu logo quis tentar outra vez, e sabendo já que, como eu falei anteriormente, a minha carreira estava a 1000, eu trabalhava em 1000 lugares, mas graças à maternidade, eu me reencontrei. Às vezes as pacientes vêm e falam assim, Matissa, como que eu vou ter um bebê? Eu estou super maravilhosa na minha profissão, eu estou bombando, eu quero viajar, eu quero conquistar o mundo. E eu disse, gente, tenham filhos, porque os meus filhos me fizeram eu ter um outro olhar, né? Graças a eles, eu me reinventei na minha profissão. O meu tempo, como eu digo para vocês, vale ouro, e eu consegui encontrar um outro nicho na minha área que me proporcionasse o mesmo retorno financeiro que eu tinha antes, quando eu trabalhava que nem uma louca, né? Então, graças aos meus filhos, eu pude... hoje eu trabalho menos e tenho um retorno maior, porque eu me reinventei. Quando virei mãe, pensei, não, eu não posso ser mais obstetra por um tempo, né? Como é que eu vou sair de madrugada e deixar meu filho pequeno? Agora eu quero ter 2, né? Então, graças aos meus filhos, eu pude ver, tive um outro olhar para minha profissão, eu pude ver um outro horizonte, eu fui buscar outras maneiras de me manter, né, na minha área profissional, de uma forma que a minha hora vale ouro, né? Então, eu trabalho menos e hoje, graças a Deus, o meu retorno financeiro é maior graças aos meus filhos. A gente começa a ver possibilidades que antes a gente não via. Exatamente. Porque a gente estava até no automático, né? Isso fazendo aí. mais eu do trabalhava mesmo na que nem carreira. uma louca. Então, meus filhos me vieram para me dar uma paz, né? Então, graças a Deus. O nosso tempo é curto e agora é aquela hora. O papel do pai nisso tudo. O papel Porque do se pai. passaram 10 mil, quase, dessas mulheres, boa parte mães, muitos pais passaram por esse consultório também. E Sim. o papel do pai nisso tudo? Até a Maitícia, na tua fala, a doutora Maitícia diz, olha, um tempo para si, olhar para a agenda, encontrar um tempo para si, para se reencontrar, que seja para fazer uma unha, ler um livro, tomar um café com uma amiga. Bom, para fazer tudo isso, eu preciso ter o pai presente. Exato. Graças a Deus, as coisas estão diferentes do que eram quando a minha mãe teve a gente, né? Que a mãe era mãe, o resto era, né? O pai tinha que trabalhar e não era tão presente. Graças a Deus, na atualidade, os pais estão mais presentes, graças a Deus, né? E esses tempos eu estava pensando, eu ia falar sobre o Outubro Rosa e Revolução, né? Enfim, que eu falei para o meu marido, meu Deus, maldita hora que a mulherada foi queimar o sutiã lá, querendo ser igual aos homens. Gente, a gente não é igual aos homens. O filho é da mãe, não é? O filho é da mãe. Mesmo que o pai seja super parceiro, super presente, o pai não é rede de apoio, o pai ele tem que cumprir o papel dele, né? Então, o pai não é rede de apoio. A avó é rede de apoio, a tata é rede de apoio, mas o pai tem que cumprir o papel dele. Pai né? é pai. Pai é pai, né? A gente não tem que pedir um favor para o marido, né? Tipo, o filho também é dele. Mas maldita a hora que as mulheres quiseram, né, ser iguais aos homens. Eu fico pensando, gente, que maravilha a mulher poder ficar em casa cuidando dos filhos como era antigamente. Gente, que sonho, né? Que sonho, né, gurias? Não sonho. sei. Sabe que eu já falei isso em outros programas, né? Que voltar ao mercado de trabalho, voltar ao ar, me trouxe a possibilidade de entregar para o Bento, ao final do dia, uma mãe melhor. Eu realmente não estava conseguindo viver aquele universo da maternidade dentro de casa. Então, era muito difícil deixá-lo, claro, como é para toda mãe, mas eu consegui, ao voltar,
entregar para o Bento uma mãe melhor. Eu até uso essa expressão porque o rádio, voltar para o ar, me proporcionou isso, assim. Talvez porque a minha geração, a nossa, já estava condicionada a voltar para o mercado de trabalho. Trabalhar, tem que voltar talvez logo. isso estava me fazendo... Tanto é que na minha segunda gestação, eu já tinha certeza, eu não vou voltar a trabalhar com 15 dias. Tenham um segundo filho, inclusive, para quem está aí na idade reprodutiva e não sabe se vai ter ou não. É isso, Matícia. Tenham um segundo filho. Fica a dica, Aline. Fica a dica. Matícia. Fica a dica. Tenha um segundo filho, porque eu sabia, eu tinha certeza que eu ia fazer diferente, que o meu tempo era ouro. Então, eu sabia que eu não ia voltar a trabalhar tão cedo, porque eu queria curtir, porque passa tão rápido, né, gurias? E são, assim, aqueles momentos, né, que eles são bebezinhos. Né? Mas, de novo, eu acho que a nossa geração aqui bate muito o ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho, fora da carreira. E a gente já fica numa ansiedade, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, o positivo, a gente já começa a pensar nisso. Exato. Eu teria 84 perguntas ainda, mas o relógio é cruel conosco. Tratamentos íntimos. Uhul. Até porque, né, como está chegando o Dia das Mães, nada mais justo que também a gente se autopresentear. Do que a gente está falando? Acho que isso, lá em 2022, a doutora Maitícia deu uma pinceladinha sobre, era uma total novidade naquele momento. Hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre isso. Do que a gente está falando? É para todo mundo? Então, com a maternidade, eu acabei indo para outra área, que é essa parte de ginecologia regenerativa, estética e funcional, que é a área que envolve tratamentos íntimos, que antes a gente acabava não falando, porque era muito tabu, a mulher não podia falar que tinha dor na relação, porque estava doendo, que tinha que... muitas mulheres ainda chegam no consultório dizendo, eu faço porque tem que fazer, né, doutora? Não, né? Não, a gente não tem que fazer para agradar ninguém, a gente tem que agradar a gente, e que seja com qualidade. Então, atualmente, a gente tem opções, sim, para melhorar o ressecamento vaginal, a dor na relação, né? Quando a gente vira mãe, que a gente amamenta, que é a vagina, a perereca, que eu já falei, fica seca, a gente tem a opção de usar alguns cremes, alguns gels dentro da vagina, né? A gente tem a opção do laser íntimo, que é uma novidade. Não é tão novidade assim, na verdade, o laser íntimo já tem alguns anos, mas agora a gente tem falado mais sobre ele. Então, o laser íntimo de CO2 também é uma tecnologia que a gente usa para melhorar a elasticidade da vagina, para estimular colágeno, para deixar ela mais suculenta, como diz uma paciente minha. E a gente usa não só na mulher que virou mãe no pós-parto, que está amamentando, a gente usa também para mulheres que estão no climatério, na menopausa, né, que sentem aquela dor, aquele desconforto, que quando... Posso falar, produção? Nem tudo. Tá, quando vai entrar lá dentro, parece que está rasgando, então tem como... Ficou, né, nas entrelinhas, entenderam? Tem como melhorar, então, com o laser. A gente hoje usa a toxina botulínica, o botox da cara, a gente usa lá também, né? Então, a gente também tem ácido hialurônico, que a gente usa na boca de cima, a gente usa na boca de baixo também, para melhorar, né, esse desconforto e essa dor na relação. Fisioterapia do assoalho pélvico também, a gente é uma ótima aliada, então a gente tem várias opções hoje, gurias. O que não dá é para ficar com dor, né, e ter uma relação que não seja satisfatória. Olha Aleluia. só, a gente poderia seguir falando sobre isso, maternidade, a ousadia de fazer escolhas na carreira, na retomada da vida, seja ela sexual, seja no contexto familiar, acordos, coragem de dizer isso está bom, isso não está bom, eu vou tomar essa decisão de mudar o rumo do meu negócio, o rumo da minha carreira. Eu poderia citar várias mensagens que eu recebi aqui de ouvintes, mas eu vou ficar aqui registrando uma que fala assim, que programa maravilhoso, parabéns, a doutora Maitícia é maravilhosa. A minha Maria nasceu pelas mãos da doutora. Parabéns, Aline, que o programa maravilhoso, que assunto incrível que abordaste. Quero mandar um beijo para minha xará Aline, né? A Tabita lá de Conventos, está na nossa sintonia. E a gente fica feliz demais com essa possibilidade de também levar esse assunto para quem nos acompanha pelo rádio e deixar essa pauta reverberando lá. Se eu pudesse abrir para perguntas... Vamos abrir, Aline. Ficaria, não podemos. O relógio é cruel conosco. Poxa mas nós ficaríamos até amanhã. Mas eu sei que o assunto já está rolando solto aí nas mesas. Eu quero super te agradecer, Maitícia, pela disponibilidade. A gente aqui não conseguiu contar todos os perrengues, né? Não, tem muita coisa para falar, gente. Meu Deus. A Maitícia estaria conosco no ano passado e é sobre isso que eu quero falar
a produção já me avisa, eu preciso entregar, fechar o programa de rádio, porque nós estamos ao vivo. Mas eu queria dizer para a nossa audiência que seria negligente da minha parte chegar aqui e proporcionar essa festa, proporcionar esse encontro, essa conexão, essa troca de informação e não fazer a fala que farei agora. Porque a doutora Maitice estava agendada para participar conosco em maio do ano passado. Estão lembrados? Nós vivemos a grande enchente. Aí conversamos com a Maitícia em outubro. Mas em outubro, Maitícia, além da Baby, não havia conexão entre as cidades da região. Vocês estão lembrados? Tem uma frase, eu que lidero a editoria do clima lá na emissora, que eu tenho dito muito, que é lembrar para não esquecer, por mais que dói. Então, eu não seria negligente com a minha audiência, com as pessoas que caminham comigo ao longo desses anos todos, não dizer que o Talks and Drinks também volta de forma muito respeitosa, e é por isso também que a Maitícia está aqui, porque nós tínhamos com o público uma dívida moral de dizer agora as coisas estão num cenário melhor, há conexões, o bebê já está aí, Maitícia estará conosco, porque nós também queremos fazer esse movimento de reconstrução, de retomada. Não é à toa, Maitícia. Eu já posso, gente, liberar a informação do próximo Talks? Eu já estou autorizada? Estou autorizada, então, antes de fechar com a Maitícia, para que a nossa audiência do rádio também saiba, não é à toa que no mês de junho nós voltamos à cidade de Arroio do Meio e a minha amiga Aline Majolo é quem vai... pode fazer? A minha xará, a minha amiga Aline Majolo e a Parkland é quem receberão esta edição especial com a pauta, minha gente. Querem saber? Relacionamentos. Dia 16 de junho, depois do Vale Night, né, que a gente está sabendo, vai lotar o P05, nós nos encontramos na Parkland, em Arroio do Meio, para fazer um lindo evento de retomada, de reconexão. Passaremos pela ponte e lá chegaremos para fazer um lindo evento. Eu quero aplausos fortes para a Maitícia. No desejo que nós possamos nos reencontrar aqui outras vezes. Sigam a Maitícia nas redes sociais, ela está encantada. E Teutônia, novidade. Sim, novidade. Agora também atendo em Teutônia nas segundas-feiras. Muito obrigada. De nada, Até a próxima. Até a maravilhosa. Sou tua fã. Se amanhã não estiver no ar, vocês já sabem, né? Vou me despedindo do ar. Um beijo grande para minha audiência que me acompanhou no rádio. E por aqui... Tá só começando. Eu vou liberar a Maitícia para o jantar. Vou pedir que a equipe do P05 gentilmente sirva a Maitícia. A Maitícia agora quer o quê? Ela quer comer, ela quer um drink. Esta mulher é mãe, isso é quase um Vale Night para ela agora. Combinado? O pessoal do P05 me ouviu, né? Eles estão sempre ouvindo, eles são maravilhosos.